ler um texto em Gênesis 2, de 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Nós vamos falar sobre a liberdade humana e os seus limites. Graças a Deus, Deus nos fez livre, nos criou livre. Nós somos livres. Diga comigo, eu sou livre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos deu total liberdade para vivermos. Gênesis capítulo 2. Nós estamos com problema com o computador ali. Pode ir. Amém. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vou repetir esse versículo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui está a ordem de Deus para o homem. Deus criou o homem totalmente livre, né? E Deus criou um paraíso e colocou o homem ali, neste paraíso. E ali tinha tudo que o homem precisava. Tudo que o homem necessitava. Deus criou tudo para sua necessidade. Então tinha de tudo que ele precisava, né? Mas Deus diz o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda a árvore do jardim, todo fruto podia comer livremente. Nós sabemos que, né, as vitaminas, tudo que nós precisamos para nosso corpo, né, vem da terra, dos frutos, verduras. E Deus disse a ele: pode comer livremente, pode comer de tudo. Olha como Deus deu liberdade. Olha como ele podia, né, ter essa obediência pura, simples de Deus, comer de tudo. Mas Deus coloca ali um limite. Deus dá ao homem um limite. Só uma coisa Deus fala ao homem que não podia, né? E Deus diz ao homem assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então olha só, uma coisa só Deus fala, né, ao homem para não comer, não tocar. Então ele podia comer de tudo, mas Deus coloca um limite. Então não existe liberdade absoluta para o ser humano. Nós não sabemos obedecer à ordem divina. Deus nos dá tudo que nós precisamos. Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Mas Ele dá um limite. Nós sabemos que desde criança nós temos que ter limites. Temos que dar limite às crianças, né? Em todo lugar tem limite. Os funcionários têm os limites, até onde ele pode agir. Em todo lugar. E no reino de Deus também nós temos limites. Só temos que obedecer. Então não existe essa liberdade absoluta. O ser humano, ele precisa, desde criança, conhecer os seus limites.
que os pais estão sempre orientando. E se deixar livre, o que é que acontece? Dá problema. Então, Deus, ele coloca o homem ali no Éden, dá tudo que ele precisa, libera tudo para ele, mas dá uma ordem: não coma desta árvore. Eu ouvi uma vez um missionário estava contando que ele pegou o filho, chamou o filho, ele ia sair para trabalhar, e pegou uma latinha, dessa lata de milho, de ervilha, já estava vazia, e ele pegou e disse para o filho assim: olha, o pecado está aqui dentro, eu vou colocar ali no armário, e você não pode abrir, porque se você abrir, o pecado vai sair de dentro da latinha e vai para dentro do seu coração, e o pecado vai estar no coração. E aí, olha só, aquele menino ficava toda hora olhando para aquela latinha. Toda hora aquele menino ficava olhando para ali. E ele lembrava: meu pai disse para mim não tocar. Se eu tocar, o pecado vai sair e vai entrar no meu coração. De repente ele não aguentou. Foi lá e abriu a latinha. Tinha o que dentro? Nada. Não tinha nada. Ele olhou e disse: ih, o pecado já saiu. Não está aqui dentro. Fechou a latinha e colocou lá. E ficou agora ansioso, esperando o pai. E agora? Aí o pai chegou à tarde. E ele ficou, vai aqui, vai ali, e o pai, né, olhando para ele, e ele naquela, olhando para o pai, né, e querendo falar com o pai percebeu, disse: ele tocou na latinha, ele abriu a latinha. E de repente, ele chegou e disse assim: pai, não foi eu não. Quando eu abri a latinha, o pecado já tinha saído, já tinha ido embora. Não fui eu, pai. Aí o pai disse: vem cá, filha, senta aqui. Olha, na latinha não tinha nada. Você só não podia fazer o que você fez. Você abriu a latinha. Então você pecou, porque você desobedeceu a minha ordem. Então a desobediência do homem, a nossa desobediência é não obedecer a ordem divina, a palavra de Deus, aquilo que Deus determinou, o limite que Deus nos deu. Deus nos deu liberdade para tudo. Deus nos deu a liberdade, né, na sua palavra, mas nós vamos para aquilo que é o nosso limite. Nós não suportamos. No casamento existe um limite. Se ultrapassar o limite, o que é que acontece? Problema. No trabalho, nós já falamos aqui, né? Existe limite. Na igreja existem limites. Em todo lugar, na escola, existem limites. E nós precisamos obedecer os limites que são, né, colocados para nós. Deus só deu esse limite para o homem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E para onde foi a mulher? Para onde foi o homem? Lá para a árvore. Podia ir procurar todos os frutos para lá, né? Toda a liberdade que ele tinha, mas foram para onde? Olha só como age o nosso coração. Assim é o coração humano, assim é o nosso coração. E aí, ele vai e pega da árvore da vida. E a árvore da vida, essa árvore proibida aqui, representa aquilo que pertence a Deus, ao próximo, e o que nos prejudica,
mesmo sendo atraente ou agradável, mas prejudica, porque Deus disse para não comer, só isso. Não era uma árvore venenosa, não era um fruto venenoso, mas havia uma ordem divina, havia um limite, não comer. E aí, olha o que aconteceu. Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quem tiver aí a Bíblia, vamos acompanhar. Olha o que eles estão prestando atenção, olha o que eles estão olhando. Isto não dá certo. Eles já sabiam, Deus falou, Deus disse, né? Mas olha o que acontece, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí, na escola, quando eu estudava, a professora ensinava que o fruto do pecado ali foi o sexo. Porque que pecado tem numa fruta? Principalmente, né, muitos dizem ali a maçã. Que pecado tem num fruto? Mas não era o fruto, era desobedecer o limite divino, a ordem divina. Pecado é desobedecer a ordem divina, desobedecer a palavra de Deus. Eu sou de Deus. Tem alguém de Deus aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo que precisamos para viver como cristão, como filhos de Deus. Se nós ultrapassarmos os limites, nós vamos pecar, nós vamos desobedecer a Deus. Por isso que em tudo existe um limite. Temos liberdade no casamento, temos liberdade no nosso emprego, temos liberdade na igreja, temos liberdade em todo lugar, mas existem limites. E nós precisamos só isso, aprender quais são os limites e obedecer para que possamos, né, não pecar. Então o que Deus nos dá é muito mais do que aquilo que Ele nos nega, pede ou proíbe. Ele diz para comer de tudo, todas as árvores do jardim, e só uma coisa só fez o homem pecar, morrer, sair da presença de Deus, ser expulso da sua própria casa do Éden, né? Por causa do pecado, porque não obedeceu a palavra, porque não obedeceu a ordem divina, porque não deixou o coração, né, no Senhor. E a desobediência à ordem divina levou ao pecado. Somente uma árvore foi proibida, mas o homem quer muito mais do que aquilo que é dado. É o ter, né? O homem só quer ter, mas o importante para Deus é o ser, é o que você é o ser diante de Deus. Mas por querer, tinha tudo, tinha todas as árvores, todos os frutos, tudo era dele, mas não se continha com isso, queria mais. E não há pecado em querer mais, o pecado é desobedecer a ordem divina. O pecado é desobedecer a palavra que Deus determinou, o limite que Deus deu. Deus deu uma liberdade, mas deu limite. Deus não criou, roubou. Deus deu ao homem essa liberdade. Deus queria o coração do homem, Deus quer o coração do homem livre. Todos que vieram aqui hoje vieram livre, estão aqui livre na presença de Deus. E o que Deus quer? Nosso coração em obediência, livre, para render a Ele, servir a Ele com toda liberdade, obedecendo a sua palavra.
andando sobre a sua palavra. Amém? Então, dá lugar à transgressão, e todas transgressões têm consequência. Todo pecado tem consequência. Não há pecado que não tenha consequência. Então, todo pecado tem consequência. Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Primeira parte do versículo. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. E Deus disse o que para Adão e Eva? No dia que comesse, ia fazer o quê? Morrerás. Acontecia o quê? Morrerás. Certamente morrerá. Deus foi claro. Deus foi claro. E Deus é justiça. Deus age conforme a sua palavra. Deus nos ama. Deus nos ama. Ele ama você, ama cada um de nós que estamos aqui. Mas Deus cumpre a sua palavra, quer seja para a bênção, para o bem, para a vida, para a morte, para o mal, para a maldição. Deus cumpre a sua palavra. Amém. Então nós precisamos obedecer a palavra. E Adão e Eva tinham aquele relacionamento. Toda manhã Deus vinha, né? A viração do dia, Deus vinha, né? Tinha um relacionamento íntimo, um diálogo ali com Adão e Eva, algo, né, tremendo, a própria presença de Deus, né? Veja que não havia ainda o pecado, e Deus deu ao homem esse poder de decisão, de escolha. É você que vai escolher, porque Deus não fez um robô para botar um botão, né, aqui e dizer: esse aqui é o da obediência, ó, tá, e agora eu vou obedecer, agora eu vou, né, andar na presença de Deus. Agora não, Deus me deixou livre. Nós temos que obedecer, o nosso coração tem que estar nele. Quando nosso coração está no Senhor, quando nós rendemos nosso coração ao Senhor, recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida pertence a Ele e nós continuamos livres. Isso é que é importante. Não tem robô aqui, não tem ninguém aqui que é obrigado a nada, mas existe o limite. A palavra de Deus, ela é poderosa. Não tem nada além da palavra para nos instruir. Tudo que nós precisamos como cristão, como igreja do Senhor, nós já temos aqui na palavra. Tem um projeto aí, o próximo domingo já vem, né, sobre 1 Pedro 2,9, quem somos, né? Então nós não vamos perder, né? Começa domingo que vem, então venha, né, para nós vermos quem somos nele. Nós precisamos saber quem somos. Identidade, propósito e destino, né? Quem somos. Então, quando nós sabemos quem somos em Deus, onde está o nosso coração, nós vamos obedecer a sua ordem. Nós vamos obedecer a sua palavra. Porque todo pecado tem um salário, tem um preço a pagar. Porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu. Não foi a morte física. E a pior morte que tem é essa. É a separação. É afastar de Deus. Não sei se tem alguém aqui que já aconteceu isso, né? Desviar, afastar da presença de Deus. É a pior morte que existe, né? Porque a morte física todos nós vamos passar, é a passagem para a vida eterna. Nós temos vida eterna em Deus, né? O homem veio do pó, volta para o pó, mas o espírito veio de Deus, volta para Deus. Então eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Então eu sou o espírito, né? Quando esse corpo for para terra, a decisão em Cristo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém senão Ele é a ponte, Ele é o único que nos liga a Deus, né? Nós afastamos, nós entramos na transgressão, no pecado através de Adão, mas Jesus vem, aleluia,
para nos libertar, para nos salvar, para nos dar vida, e vida em abundância. A mesma vida, né, que Deus deu para Adão ali, toda a liberdade, Deus tem nos dado. Nós temos essa vida em Deus. Então, quem se dispõe a ir além dos limites estabelecido por Deus, comete pecado e deve estar consciente dos efeitos de suas atitudes e ações. Vai ter que pagar o preço. E Adão e Eva pagaram o preço alto. E nós entramos aí. Então, queridos, precisamos obedecer a palavra, conhecer os limites de Deus para a nossa vida em tudo. No casamento, quais são os limites de Deus? Né? E andar obedecendo a palavra. Tudo está aqui. Ver sobre casamento? Está aqui. Né? Como o funcionário deve lidar com o patrão? Está aqui. Como o patrão tem que lidar com o funcionário? Está aqui. Como o filho tem que ser com o pai? Está aqui. Como o pai tem que ser com o filho? Minha filha está ali. Está aqui. Né, João? Está aqui. Tudo que nós queremos saber, tudo para a nossa vida aqui na terra, está aqui. Deus, Ele nos gerou e deixou o manual para a nossa vida, amém, né? Quando a gente compra uma geladeira, vem o manual, né? Quando compra uma televisão, vem o manual, né? Deus gerou o homem e fez o manual aqui. Tudo para o homem, tudo para nós, todos filhos de Deus, todos que nasceram em Deus, para toda a raça humana, está aqui a palavra. É só obedecer, cumprir a palavra de Deus. Quando eles desobedeceram, deu só uma coisinha só. Não coma daquela árvore ali, ó. Não toque ali, ó. Mas é isso. Já viu como é os meninos? Quando você fala, às vezes é até bom ficar quieto, porque você fala, ó, né, não toca aqui, ó, dá problema. Não vai ali, não pode tomar banho na piscina agora, quando você chega e está dentro da piscina. É o que você fala que não pode, né? Às vezes é o que quer fazer, é o que faz. E às vezes é assim com a gente também, nós adultos, eu aqui, né? Se nós não vigiarmos, se nós não tivermos a consciência de quem somos em Deus, né? De quem Deus é para a nossa vida, a ordem de Deus para a nossa vida, a palavra de Deus em nós estamos todo dia passando os limites, né? E aí pecando. Então nós precisamos conhecer os limites de Deus. Então Adão e Eva comeram do fruto proibido e morreram espiritualmente. Foi o preço, foi a palavra de Deus, foi o que Deus disse que ia acontecer. A gente fica, tadinho, não, Deus falou. Às vezes o pai fica, né, com medo de dar uma varadinha, de dar uma atenção, chamar atenção, né? Mas falou, deu a ordem, deu a direção, então tem que cumprir, tem um preço. Toda rebeldia, toda transgressão, todo pecado tem um salário. E nós precisamos cumprir, porque é palavra de Deus. Então não submeteram os limites estabelecidos e, como consequência, salário. Qual foi o salário? Morte. Morte. Deus, né, deu para eles o direito de viver ali vida para sempre. E aí eles teve que ser expulsos agora, para não comer do conhecimento da vida, né? Da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, aí ia estar perdido para sempre. Então antes, Deus sabia que eles não tinham essa capacidade de obedecer os limites, aí Deus disse, só sair daqui. Porque se eles tocaram nessa do conhecimento do bem e do mal, vai tocar na árvore da vida. Então ele, dá licença, você vai ter que sair da sua casa, vai ter que sair do jardim, vai ter que sair daqui. E aí saíram do jardim. E aí tiveram que trabalhar, né? Deus disse, agora vai comer do suor do rosto.
Tem preguiçoso que diz: se eu descobrisse quem inventou o trabalho, eu ia... Foi Deus, né? Deus disse: agora vai ter que trabalhar, agora vai ter que comer, vai ter do suor do rosto, vai ter que trabalhar, e não é fácil não, é trabalhar duro, né? E aí nós sabemos como é o negócio. Então, tudo por falta de obediência à ordem divina. E quantos de nós às vezes sofremos ou estamos sofrendo alguma situação porque ultrapassamos alguns limites? Deus nos deu a graça de poder entrar em arrependimento. Olha que bênção aqui. Deus nos deu essa graça de entrar em arrependimento. E sabe o que aconteceu? Adão e Eva não entraram em arrependimento. Deus chegou, foi lá. Quando chega no jardim, onde estava Adão? Escondido atrás de uma moita, uma árvore. Deus sabia onde Adão estava ou não sabia? Claro que sabia. Mas Deus chega e pergunta: Adão, onde estás? Deus estava dando a oportunidade a Adão se arrepender. Ele podia sair dali, daquela árvore, daquele lugar que ele estava escondido, e dizer: Senhor, eu pequei, eu desobedeci a tua ordem. Me perdoa, Senhor, eu pequei, eu desobedeci a tua palavra. Eu pequei. A palavra de Deus diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas ele não confessou. Aí Deus disse: ó, como tem um coração duro, viu? Deixa eu ver com a mulher. Quando chegou nele, ele não se arrependeu e lançou para quem? Para a mulher, né? Lançou para a mulher. E lançando para a mulher, ele estava lançando diretamente, quase ou indiretamente, para Deus. Por quê? Ele disse: a mulher que tu me deste. Lançou a culpa para a mulher. Não assumiu, não. Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então a culpa é de quem? Dessa mulher, do Senhor que me deu essa mulher. É dela, Senhor. O Senhor me deu ela, agora ela me levou a isso aí, Senhor. A culpa não é minha não, ó, Senhor. E ia se sair bonitinho do negócio lá. Aí Deus disse: então deixa eu ver aqui. Esse cara está jogando para a mulher, coração duro, deixou ele lá na mulher. Aí quando chegou, Eva, o que é que houve, Eva? O que é que aconteceu aí? Como é que foi esse negócio? Eva: Senhor, a serpente. Aquele lance, né? Lançar para o outro, aquele empurra para lá, joga para lá. Eu não sou culpado, eu não tenho culpa de nada nisso. Não tenho culpa de nada. Quem pegou foi ele, quem pegou foi ela, quem pegou foi a serpente. Vai jogando, vai empurrando. E às vezes acontece dentro de casa. Acontece na nossa vida. Tem que ter um culpado. Eu não. Sou bonzinho. Eu sou um cabra bonzinho. Eu não foi eu não. Foi a mulher que me deste. Chega para a mulher, foi quem? A mulher de a serpente. Todos receberam a consequência dos seus atos. Todos. Todos. Então, ninguém assumiu. E isso fica hoje. Chega, né, no irmão, foi minha irmã. Foi minha irmã ali, ó. Chega da irmã: mas foi porque, ó, mãe não isso, mãe não aquilo, mãe não que. Já jogou. Não, acho que foi pai que não. Né? E aí o negócio fica solto, fica sem, né, arrependimento. Ninguém fez nada, mas aconteceu. A tragédia está pronta, o pecado está aí, aconteceu. Tem que assumir. Senhor, eu estou aqui, Senhor, escondido, porque eu fiquei com vergonha. Eu pequei, eu vi que fui eu. Deixei a mulher sozinha para lá, ela foi lá pro lado da árvore lá, mas quem ouviu a palavra foi eu. O Senhor falou comigo, eu sou o cabeça, sou o homem. Então eu ouvi o Senhor. E eu não dei crédito à tua palavra.
Ela podia até ter pego lá fruto, segurar, né, oferecer. Ela não tinha, né? Deus tinha falado diretamente com ele. Mas ele deixou acontecer. Aconteceu. Pegou o fruto, era bom, era agradável, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, é um fruto bonito. Quando ela olhou, ficou encantada com aquele fruto, né? Que coisa linda, né? Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não posso. Olha, Deus falou, lembra não? Nem falou nada, foi logo pegando fruto, né? Onde que era? Hã? Ele perguntou de onde que era a fruta. Onde é isso? Onde você pegou essa fruta? Que fruta é essa? Não, ele pegou de novo e comeu do fruto. E aí, olha o que acontece. Então, queridos, nós precisamos cada um ter o seu papel dentro de casa, cada um ter o seu papel no emprego, cada um ter o seu papel na igreja, cada um ter o seu papel diante de Deus, e vamos viver dentro daquilo que Deus determinou para cada um de nós, os limites que Deus deu para nós. Amém? Amém. Eu estou aqui com o pastor, eu tenho limites, entendeu? Cada um de nós, onde Deus nos colocou, você pode ser o chefão lá, mas tem limites, né? Então nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Deus, até onde eu posso ir aqui? Onde eu posso me mover aqui? O que é que sou? Qual é, né, a liberdade que eu tenho aqui? O que é que o Senhor tem para mim aqui, Pai? O que é que eu fiz? O que é que aconteceu aqui? Como é que está aqui, né? E se houve algo, nós precisamos entrar em arrependimento. E Deus sempre chega para prestação de conta. A gente não é mais menino, né? Deus chega, não é assim, Vitor? Deus chega, cadê? Como está? O que houve? E nós precisamos, Deus, eu pequei, eu errei, eu desobedeci a tua palavra, eu desobedeci os limites que o Senhor colocou. Então, as proibições divinas têm o propósito de nos proteger. Deus não proíbe nada para tirar algo de nós. Não. Tudo não, foi uma coisa só. Eu lembrei agora de um jovem rico, né? Ele chega diante do Senhor, né? E diz: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter a salvação? O Senhor diz: honra pai, mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso eu faço desde criança. Não é fazer, não é o que eu estou fazendo desde criança, o que eu estou, né? Desde criança eu faço isso, eu já faço isso. O Senhor Jesus disse o quê? Falta uma coisa. Jesus sondou lá dentro, lá o coração. O Senhor quer o nosso coração livre. Mas havia uma coisa no coração daquele jovem, uma só coisa. Já pensou, pastor Francisco? Ele chega para nós e diz: falta só uma coisa. Oh, meu Deus, estava bom demais, estava no céu, né? A gente olha para dentro da gente, falta tanta coisa, todo dia a gente tem que arrancar coisa aí, tá na luta, na prova, né, diante de Deus, buscando, né, a graça do Senhor para obedecer a sua palavra. Jesus fala para aquele rapaz, para aquele jovem: só falta uma coisa. Vai, olha só, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e segue. Preste atenção, meu entendimento aqui. Jesus não quer que você desfaça nada seu. Não precisa nada de nós. Jesus estava sondando o que estava ali dentro. O que é que estava ali dentro do coração dele? A riqueza. A riqueza. Por isso que faltava uma coisa. Era ele. Podia ser rico? Pode. Jesus nunca proibiu ninguém de ser rico. Ninguém de ser próspero. Pelo contrário, né? Ele quer que todos sejam prósperos.
Mas não é isso que deve estar no coração. O que nós temos é do Senhor. O que nós somos é do Senhor. O que nós vamos ter é do Senhor. O que nós vamos ser é do Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Sem ele nós não somos nada. Então, não são opressoras as proibições de Deus para a nossa vida, mas funcionam como uma cerca à beira do abismo. Deus sabe o que está aí à frente. Deus sabe o que vai acontecer. Então Deus está dando limite. Deus está falando. Deus está orientando. Olha, se seguir aí, vai cair nesse abismo aí. Ei, se dá mais um passo aí, cuidado. Né? Então Deus sempre está orientando. Sempre falando. Sempre dando, né, a sua palavra para nós seguirmos. Então, Ele quer evitar os desastres, né, as consequências do pecado. Por isso Ele avisa. Ele avisou para Adão. Ele avisou. Ele não deixou no Éden, fica aí, faz o que você quiser. Não, Deus falou tudo. Deus deu a direção. Assim Deus fala em tudo. Colocou você nesse casamento, Deus falou. Deus tem falado, Deus tem orientado. Deus colocou você aqui na Convida, Deus está falando, Deus tem falado, Deus vai falar, Deus está orientando. Deus é o Deus que fala. Amém? Nós é que precisamos ouvir e obedecer, né? Andar na presença dele. Então Ele quer evitar esses desastres, quer evitar isso. Por isso que Ele vai lá. Ele foi lá. Ele não deixou também agora eles desprezados lá, soltos lá. Ele foi lá para a prestação de conta em cada um. Então, que nós possamos usufruir tudo que Deus nos dá e respeitar os limites que Ele estabeleceu. Vamos desfrutar. O que Deus te deu é para desfrutar. O que Deus tem te dado é bênção para a sua vida, é bênção para a nossa vida. E Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Davi entendeu isso. O Senhor é o meu pastor e Paulo, né? Ele conta ali uma lista, né? O contexto lá tá de coisas assim terríveis que aconteceu na vida dele. Ele chegou a dizer: posso todas as naquele que me fortalece. Tem nada que em Cristo você não possa, mas tem que estar nele, em obediência à sua palavra. Por isso que Ele nos dá o suporte. Por isso que Ele nos dá o livramento. Então, que possamos usufruir. Provérbios 22, 28. O último versículo, para nós encerrarmos. Provérbios 22, 28. Encontrando, amém. 22, 28, né? Diz assim: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados. Olha aí, não mude os marcos. Nós sabemos, né? Eu nunca fui lá, quero ir lá, quero conhecer lá os Estados Unidos. Mas eu já vi por televisão, a maioria das casas lá, né, são juntas uma da outra, e o gramado cola com a outra casa lá, não tem muro. A maioria das casas lá não tem muro, né? O pessoal é livre, e tem entendimento, não joga lixo no quintal do outro, na casa do outro, né, e tal. Eles vivem bem entre eles. Mas quem não sabe, né, obedecer os limites, não pode mudar os marcos. Aí tem as cercas. Aqui nós temos muro, cerca elétrica e o que mais? Alarme, um monte de coisa, né? Então, que Deus possa nos dar entendimento. Não vamos ultrapassar os limites. Vamos ficar em pé?
Aleluia. Seja no seu casamento, seja na sua vida pessoal, sua vida com Deus, em tudo, Deus tem nos dado os limites e nós possamos obedecer. Vamos adorar a Ele. Glória a Deus.